Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Louvado seja Ele. Estamos aqui ao vivo, diretamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Bom Pastor. Você é nosso convidado especial neste canal. E não foi por acaso que você está assistindo este culto nessa noite. Deus vai falar contigo. Creia nisso. Essa noite é a noite de oração, é a quarta-feira de oração. Mas gostaríamos de dar as boas-vindas a todos que nos assistem agora e também a todos que um dia virão assistir esse vídeo. Graça e paz a toda a nossa comunidade. Nós vamos iniciar o culto de hoje cantando com todo entusiasmo o hino de número 106, Amigo Muito Precioso. Cante aí na sua casa, louve ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o nosso louvor. Com este pensamento, vamos orar. Querido e bom Deus, queremos muito te agradecer, porque temos em Jesus a salvação. Queremos muito te agradecer, Jesus, porque um dia Jesus deu o seu Filho para nos salvar, para morrer por cada um de nós, que nós possamos, nessa noite, nos entregarmos mais uma vez a esse grande amor. Temos a certeza de que o Senhor está conosco e, lado a lado contigo, um dia iremos chegar ao céu. Muito obrigado por essa grande promessa, por essa grande esperança que temos em nosso coração. Peço a tua companhia, a tua direção, a direção do teu Espírito Santo neste culto. Abençoe cada um dos irmãos e também a todos que têm os seus problemas, suas dificuldades, que eles possam ser alcançados pela tua maravilhosa graça. Tudo isso te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, então hoje é o culto de oração, culto de quarta-feira, e eu quero iniciar uma reflexão sobre a oração. Na verdade, a oração não vai ser o tema principal dessa noite, mas eu não poderia deixar de fazer uma breve reflexão sobre a oração.
Você já sentiu que a sua oração não passa do teto? Você já ouviu essa expressão? É comum, né? Nós falarmos, nossa, eu oro, mas minha oração não passa do teto. Essa frase ela é clássica entre nós. Eu também, em algum momento da minha vida, eu também pensava assim. E eu assisti o pastor Robson Aleixo fazer uma reflexão sobre esse tema e eu vou deixar aqui uma dica, uma sugestão e deixar aqui uma solução para esse problema. Porque essa oração, você sente isso que essa oração não passa do teto. Bom, segundo ele, né, tem uma solução para esse problema. Qual seria a solução? A solução seria você orar lá fora. Porque lá fora não tem teto, né? Lá fora a sua oração não iria passar por esse processo de não passar do teto. Mas isso, segundo ele, revela algo muito mais do que uma expressão, que sua oração não passa do teto. Às vezes, a gente sente que a oração não foi respondida. E, às vezes, a gente sente de que nossa oração não passou do teto, não subiu para o céu. Primeiro, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui para vocês. Para nós também, porque eu também passei por esse processo. Na nossa vida com Deus, as coisas, elas não se avaliam pelas nossas percepções, pelos nossos sentimentos. Você não tem que sentir que sua oração não foi ouvida ou foi ouvida. Você precisa apenas crer. Quando nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, lá não está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que sentisse. É assim que está escrito lá? Não. Para todo aquele que crer. Então, você deve crer. Nós devemos crer. Eu devo crer no Deus que falou, ore e creia. Se você está orando e crendo, com certeza Deus está te ouvindo. E sua oração, e na oração, vai estabelecer a supremacia da vontade dele. E porque você crê que você está fazendo isso. É porque você crê que você está orando. Você não precisa sentir que Deus ouviu sua oração. Porque ele não prometeu dar sentimentos a nós de uma oração respondida. Às vezes você sente alguma coisa, sim. Você pode realmente sentir, mas não deixe de confiar, nunca deixe de confiar. Creia unicamente que a sua oração é ouvida por Deus. E, segundo lugar, o Deus que mexeu com você para você orar é o mesmo que te acompanha na oração. Olha só, você e eu, naturalmente, não sentimos vontade de orar. Toda vontade que nós temos de buscar a Deus, ela é produzida unicamente por Ele. É Deus que produz essa vontade em nós. Então, se você foi impulsionado a orar, a parte mais complicada do processo da oração já aconteceu, porque Deus já trabalhou em você para isso. Eu e você, naturalmente, não sentimos essa vontade de orar. Então, à medida que você sente aquela vontade que você precisa orar, é Deus que já está trabalhando em você. O processo já iniciou, já aconteceu na sua vida. Foi Deus que te convidou a orar. E é o Espírito Santo que chega no seu ouvido, junto ali, você fala, venha, ore. Creia, é o Espírito Santo que já está te convidando a você orar. Mas você pode pensar assim, mas as minhas intenções, quando eu oro, são impuras. Sim,
São impuras, porque nós somos pecadores. Nós vamos ver aqui, ao longo dessa noite, dessa reflexão, que nós vamos abrir a palavra daqui a pouco, como nós somos impuros, como nós somos pecadores. Ninguém procura Deus por uma intenção pura. Creia nisso, ninguém tem isso. Porque todos nós já nascemos em pecado. A purificação e a pureza das intenções ocorre depois. É um processo que ocorre depois que você encontra com Jesus e nunca antes. Então, quando alguém pensa e tem a seguinte expressão: eu preciso primeiro me purificar para ir a Deus, eu preciso primeiro consertar minha vida para que Deus me aceite. Não, isso é um erro fatal, né? Por quê? Porque a purificação e a pureza das intenções é Deus que faz, não é você, não sou eu. Então, se você sentiu vontade de orar, o que você tem que fazer? Orar. Simplesmente orar. Por quê? Foi o próprio Deus que produziu isso em você. E se o Deus que produziu isso em você, essa vontade de orar, é óbvio que Ele está disposto a quê? A responder. Algumas vezes nós dizemos assim: minha oração não foi respondida. Foi? Claro que foi. Sua oração é sempre respondida, porque o não também é uma resposta. O não também é uma resposta de Deus. E ela foi respondida, ela foi ouvida, e ela só não... Na verdade, assim, ela foi respondida, ela foi ouvida por Deus, mas Ele só não respondeu o que você queria, o que eu queria, do jeito que nós queremos, do jeito que você gostaria que Ele respondesse. Então, porque Deus não responde a oração do jeito que a gente quer, a gente acha que a oração não foi respondida. E isso é um grande erro. A situação que você se encontra está exatamente por causa da sua vontade, e não da vontade de Deus. Então, muitas vezes, a gente quer manipular Deus na oração, né? E pedir para Deus fazer de acordo com a nossa vontade. E, sendo que a oração é o processo inverso. É o quê? É a situação que você se encontra, está exatamente por causa da sua vontade e não da vontade de Deus. Então, devemos pedir sim, mas segundo a vontade de Deus. E se Deus responder todas as orações do jeito que você e eu queremos, estamos perdidos, né? Realmente estamos perdidos. Qual que é o nosso dever? É confiar em Deus. Você vai orar, mas você vai confiar. Deus vai responder. Se Ele não responder a oração do jeito que você quer, do jeito que eu quero, isso já é um sinal claro do que Ele te ama. Ele me ama. E se Ele não responde, Ele sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, sabendo do princípio, do meio e do fim, se Ele não responde da maneira que você e eu queremos, isso é uma expressão de amor para conosco. Porque Ele sabe que aquilo que você está pedindo, naquele momento, talvez não seja o melhor para a sua vida. Apenas confie. Eu senti que minha oração não foi respondida. Então, quando você sentir que a sua oração não foi respondida, ela foi. Ela foi respondida, porque Deus ouve todas as orações. Todas. Ele disse sim, Ele disse não. Cuidado. Na minha e na sua vida, a gente classifica as coisas como sim e não. Mas na mente de Deus não é dessa forma. Não é dessa forma. Deus, Ele é infinito. E, portanto, Ele pode dar 1 milhão de respostas, não apenas sim e não. Ele pode dar 1 milhão de respostas naquele momento que você nem vê resposta alguma, que você não enxerga. Nossa visão é limitada. E quando Ele diz não, Ele pode dizer... Nós falamos isso, né, geralmente, que Deus responde de 3 maneiras. Não, sim, espere um pouco. Né? Mas, para perguntas que nós fazemos, se Ele responder não, sim, espere um pouco,
isso é muito mais complexo do que não se espera um pouco. É uma complexidade de situações que nós, como seres humanos limitados, não entendemos. Para ser resumida só nesses 3 termos, de não, sim, espera um pouco. Então, lembre-se, Deus responde sempre. Sempre Deus responde. Vamos aproveitar e orar novamente? Feche seus olhos. Querido e bom Deus, como é bom sabermos dessa verdade, que Deus responde sim nossas orações. Queremos continuar aqui na tua presença. Queremos, Senhor, sermos transformados de acordo com a tua glória, com a tua imagem. Queremos ser semelhantes a Jesus. Que o Senhor possa quebrar nosso coração, transformar a nossa vida e possamos entender que, quando oramos, Deus já está nos respondendo. O Senhor nos ama muito, profundamente, imensamente. E queremos que o Senhor esteja conosco aqui nessa reflexão, nessa noite, dirigindo e abrindo nosso entendimento para o que vamos estudar. Muito obrigado pelas suas bênçãos, pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua graça. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Depois que eu compreendi isso, que Deus responde sempre, isso me deu uma paz tão grande que eu precisava compartilhar isso com vocês. Isso me deu uma paz muito grande, porque eu sou muito ansiosa. Creio que alguns aqui que estão me assistindo também são. E a ansiedade consome a gente. E quando você aprende essa verdade sobre a oração, você acalma, você entende que Deus já está cuidando de tudo, que você não precisa ficar ansioso. Bem, nós vamos nessa noite abrir a palavra. Nós vamos falar sobre um outro tema aqui, que não é o tema da oração, tá? Mas é o tema sobre perfeição. Vamos ver como ser perfeitos diante de Deus. Será que é possível sermos perfeitos diante de Deus? Assim como o nosso Deus é perfeito? Vamos abrir, então, Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Eclesiastes, capítulo 7 e o verso 20. Esse é o primeiro texto que nós vamos refletir aqui na palavra de Deus. Eclesiastes 7, 20. Minha Bíblia diz o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Olhe, diante dessa perspectiva, a gente entende o seguinte: quem que disse isso? Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da terra. E ele diz aqui: não há homem nenhum sequer que não peque, não há homem justo. Então, não existe, irmãos, não existe nenhuma pessoa que nunca pecou, que nunca tenha pecado. A não ser, claro, Jesus Cristo. Mas eu e você nascemos em pecado, não tem jeito. Aí, alguns podem pensar assim, né? Ah, mas e quando Jesus era criança? Ele veio como homem, né? Ele velou sua divindade, e ele então encarnou, e algumas coisas ficam até meio sem nós entendermos um pouco essa questão, né? Nós não compreendemos muito isso. E aí, quando você pega, por exemplo, uma criança de 2 aninhos, tá? E diz, não peque, você não vai pecar, tá? Ele vai entender? Claro que ele não vai entender. Ele não entende todas as coisas, porque a mente dele está limitada. Agora, Jesus, quando Jesus era bebê, ele era um bebê, uma criancinha, e aí, como é que ele não pecava?
nos primeiros anos de vida? Você já parou para pensar nisso? Como é que ele não pecava nos primeiros anos de vida? E aí algumas pessoas dizem assim, mas Jesus não tinha nenhuma vantagem, ele não tinha nenhuma vantagem com suas plenas capacidades mentais de decisão, isso e aquilo. Mas quando criancinha, eu fui pesquisar esse tema. Quando criancinha, a escritora Ellen White, ela diz que quando os coleguinhas de Cristo chamavam ele para fazer coisas erradas, a divindade irradiava através da humanidade. E ele dizia, não vou fazer isso. E você pode pensar o seguinte, bom, eu estou rodeada lá sempre de crianças, né? Que eu sou professora, eu estou rodeada de crianças. E eu não conheço nenhuma criança na minha vida até hoje com essa capacidade divina de irradiar através da humanidade, de dizer não. Você não vê isso em criança, muito pelo contrário. O que eu vejo lá todo dia, né? Quando eu vou trabalhar lá na minha sala de aula, é criança egoísta, é um batendo no outro, um xingando o outro, colocando o pé para o outro cair, né? Então, assim, essa é a natureza natural das crianças, né? E as crianças são egoístas, né? Tem aquela fase de egoísmo. Então, assim, mas com Jesus, não. Com Jesus, ela diz que quando as criancinhas que eram amiguinhas ali de Jesus chamavam ele para fazer coisas erradas, ele dizia não. E por que ele dizia não? Ele dizia não porque a divindade irradiava através da sua humanidade. Então, isso aconteceu somente com Cristo. Isso somente aconteceu com Cristo. Isso não acontece hoje com nenhuma criatura, com nenhuma criança. Vamos continuar aqui na Bíblia. Eu vou convidar os irmãos agora a abrirem 1 João, lá no finzinho da Bíblia. 1 João 1, capítulo 1, e o verso 8 a 10. 1 João 1, o verso 8 a 10. Vamos lá? 1 João 1, e o verso 8 a 10. Minha Bíblia diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, olha só, João nos esclarece isso, né? Não somos perfeitos, não somos perfeitos. Para entender sobre perfeição em Cristo, nós precisamos entender primeiro o que é justificação pela fé. Você já ouviu falar desse termo, justificação pela fé? O que é justificação pela fé? Bom, eu fui atrás dessa pergunta, dessa resposta, né? Eu fui atrás dessa resposta e eu encontrei, a escritora Ellen White, ela nos dá uma resposta, tá? Eu vou citar aqui o texto, ok? E esse texto está em Testemunhos para Ministros e Obreiros, página 456. Ela fala o seguinte: foi o conceito melhor que eu encontrei de justificação pela fé. É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Então, isso é justificação pela fé. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: substituição. Porque a lei nos condena. Quando nós vamos para a lei nos condena. E se não tem nada melhor para eu apresentar, eu estou perdido. Porque quando eu olho para a lei
me condena. E quem vai me justificar? Eu mesmo? Nós acabamos de ver aqui que até as criancinhas já nascem com a natureza pecaminosa. Será que nós somos capazes de nós mesmos nos justificarmos? Bom, segundo a Bíblia, nós vimos aqui que há uma necessidade de substituição. Alguém tem que chegar ali na minha frente e eu me esconder atrás dele. Não tem como eu me justificar. É Deus que se coloca à minha frente, eu me escondendo através de Cristo, e aí sim eu sou justificada. Nós somos pecadores, infelizes. Nós só merecemos a morte. Mas Jesus diz assim, ó, Pai, olha para mim, não olha para ele não. Quando Jesus se coloca entre nós e o Pai e Deus, Jesus diz assim, Pai, olha para mim, não olhe para aquele pecador miserável, não olhe para aquela pessoa miserável. Substituição, salvação, só pode ser dada a nós desta forma, não tem outra maneira. Não tem outra maneira de sermos salvos. Bom, aí nós vamos na Bíblia e temos o exemplo de Enoque. Né? Nos lembramos de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Inclusive, Enoque está no céu hoje. E Enoque andou tanto com Deus, que Deus estava na frente. Só que Deus se colocou à frente de Enoque. Por quê? Se Deus não tivesse se colocado entre ele e o Pai, ele estaria perdido, porque ele também era um ser humano. Ele também estaria perdido. Então, o que nós concluímos disso? A justificação e o perdão são obras divinas, são obras de Deus. Não corresponde nem a você, nem a mim nos justificarmos e nos perdoarmos a nós mesmos. Nós não temos essa capacidade. Quando nós somos perdoados, quando a Bíblia diz aqui, ó, que nós lemos em 1 João, aquela última parte, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aquele último versinho, verso 10. Ele é fiel e justo para nos perdoarmos os pecados. Ser perdoado envolve a Deus. Não envolve a minha obra nem a sua obra. O ser humano, nós dependemos unicamente de Deus para sermos perdoados. Bom, claro, nós temos uma parte a fazer aqui. Qual é a parte que cabe a nós? A parte que cabe a nós é pedirmos perdão. Precisamos pedir perdão. E Cristo vai e diz, você está perdoado. Então, segundo a Bíblia, a salvação está em Cristo, o perdão está em Cristo, a justificação está em Cristo, mas a nossa parte precisamos pedir perdão. E Cristo vai logo e diz, está perdoado. Dando continuidade aqui à nossa reflexão, me veio uma... Eu sou adventista desde quando eu nasci, né? Desde criancinha. Então, eu cresci na igreja, ouvi várias pregações, participei de vários eventos, mas teve um momento na minha vida que eu fiquei pensando nisso, mas e as obras? E a justiça? Onde que entra tudo isso? Então, isso era um assunto que me intrigava muito. Então, por isso que eu fui atrás dessas respostas, segundo a Bíblia, para também trazer uma resposta para a minha vida. E aí, diante disso tudo, justificação, perdão, salvação, veio à minha mente a seguinte pergunta: o que é justiça? O que é justiça? Vamos fazer um estudo aqui na Bíblia, tá? A própria Bíblia vai responder o que é justiça.
como que Deus classifica a minha justiça? Será que Deus classifica a minha justiça? Vamos lá. Juntos, abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 64 e o verso 6. Isaías, Velho Testamento. Isaías 64, verso 6. Vamos lá. Isaías 64, verso 6, minha Bíblia fala o seguinte: mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Vamos parar por aqui, como trapo de imundícia. Aproveita que você já está aí em Isaías e volta um pouquinho. Isaías 41, 24. Isaías capítulo 41, verso 24. Abre sua Bíblia. Isaías 41, 24. Vamos lá, vamos à leitura. Isaías 41, 24. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Gente, como Deus classifica a minha e a sua justiça? Olha só. Daqui para frente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Daqui para frente, você até pode falar assim: eu vou fazer um esforço agora sobre-humano. Tá, daqui para frente, eu não vou pecar. Tá bom? Eu vou fazer de tudo, o possível e o impossível, vou esmurrar meu corpo para não pecar. Mas só por isso, só por esses 2 textos aqui que nós lemos, nós já estamos no vermelho, gente. Não tem jeito. Não tem como você falar assim: não, eu não vou pecar. Só por esses 2 textos de Isaías, nós conseguimos entender que nós já estamos no vermelho, sendo pessoas, sendo indivíduos, com relação às nossas obras, nós estamos no negativo, não tem jeito. Sabe aquela conta que não fecha no final do mês, que fica devendo? É aquilo ali. Você já está no vermelho, eu também já estou no vermelho, não adianta. E esse termo vamos voltar só lá no primeiro texto que nós lemos, em Isaías 64. Volte lá, Isaías 64, verso 6. Esse texto aqui, gente, esse termo, trapos de imundícia, né? A minha Bíblia fala trapo de imundícia, nossas justiças como trapo da imundícia. Eu fui pesquisar o que era esse trapo de imundícia, tá? Bem, no antigo Israel, as mulheres, elas não tinham absorvente. Imaginem, quem é mulher viver sem absorvente. Muito triste. E naquela época piorou, porque não tinha com aba, sem aba, fininho, não tinha nada disso. Sempre livre, esquece, não existia. A Bíblia fala que a minha justiça e a sua é como esse absorvente sujo. Pensa nesse absorvente sujo, gente. É isso que a Bíblia está falando aqui. Tá? Como não existia absorvente, o que as mulheres faziam? Elas cortavam um pedaço de pano, tá? E elas usavam este pano no período da menstruação. E o que acontecia? Acontecia que esse paninho, claro, chegava uma hora, precisava ser descartado, né? E Deus ordenava que isso deveria ser descartado fora do arraial, fora do acampamento do povo de Israel. Por quê? Porque Deus é muito sábio para errar. Deus sabe que o sangue, e hoje nós sabemos disso, o sangue, ele é um agente contaminador, totalmente contaminador. Então, era pedido, era solicitado para as mulheres descartar esse paninho fora do arraial, para não contaminar ali o povo de Israel. Bem,
elas jogavam fora e isso era queimado, tá? Isso era queimado. Agora, o trapo de imundícia, gente, que a Bíblia fala aqui, eu fiz aqui uma pesquisa, o trapo de imundícia é exatamente esse absorvente usado. E você para e pensa assim, gente, é exatamente a minha e a sua justiça, é dessa forma. Ou seja, nós não temos justiça nenhuma em nós. Só serve para jogar fora e queimar. Agora, o que é justiça? Nós vimos aqui a classificação da justiça, mas justiça também, segundo essa escritora, Ellen White, ela fala assim, justiça é obediência à lei. Obediência à lei. Bom, quando nós falamos de lei, claro que o que vem à nossa mente, né? Imediatamente vem à nossa mente o jovem rico, que guardava a lei fielmente, né? Bonitinho, então ele ia aos sábados à igreja, ele devolvia dízimo, ele não furtava, ele honrava pai e mãe, ele não tinha ídolos, né? Ele não tinha o WhatsApp como ídolo. Enfim, ele fazia tudo nos conformes. E aí, quando ele tem um encontro com Cristo, é como se Cristo falasse assim para ele, tudo isso que você está me falando não vale nada. Não vale nada. Tudo isso que você está me falando é absorvente usado. Não vale nada. E você vai parar e pensar, bom, então para que serve obedecer? Para que então eu devo obedecer? Veja, quanto mais você e eu entendermos que nós não valemos nada, nós sentimos a necessidade de alguém para nos salvar. Tá? Então, foi por isso que eu iniciei com essa ideia aqui, com essa parte da justiça, para dizer o que eu e você somos, que nós não somos nada. Mas quanto mais nós entendermos que nós não somos nada, mais nós vamos ter a necessidade de alguém, que no caso é Jesus, para nos salvar. Quanto mais você se achar o último pacote da bolacha, a gente fala dessa expressão, né? Nossa, eu estou me achando aqui. Nossa, eu sou top, eu sou bom. Eu sou bom. Quanto mais você se achar o bom, quanto mais, e que você é santo, você já devia estar no céu, menos você depende de Cristo. Menos você depende de Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. Bom, então, nós conhecemos a história do jovem rico, né? O jovem rico, ele chega para Jesus e pergunta, bom, o que eu devo então, Jesus, para ter a vida eterna? Porque tudo isso eu já faço. Guardar a lei. O que Jesus responde para ele? Guarde a lei. E ele, mas tudo isso eu já faço. Na verdade, meus queridos, Jesus estava mostrando a impossibilidade dele. Em outras palavras, jovem, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Tudo isso que você tem feito desde quando você era criança, guardando a lei, isso para mim não vale nada. Só que na cabeça dele, na cabeça do jovem, qual que era o problema? Nós temos um conflito aqui. Porque na cabeça do jovem, o pecado era apenas um ato. O pecado era apenas um ato. E tem muita gente que ainda pensa assim hoje. Que o pecado é apenas um ato. Mas o pecado, meus queridos, não é apenas um ato. Na cabeça dele, ele pensava assim, eu não mato, eu não roubo, eu não furto. Então está tudo bem. Quando Jesus contrapõe e diz assim, vai, vende tudo e me segue. O que Jesus queria dizer? É que nós devemos hoje, irmãos, vender tudo e seguir a Cristo?
Ficar sem nada e seguir a Cristo, será que é isso? Não, claro que não. Tinha um ponto. Esse ponto é o ponto principal que nós devemos entender isso aqui essa noite. E qual que é o ponto? Quando ele diz, vai, vende tudo que tem e me segue, ele estava querendo dizer o seguinte, você não tem amor pelo próximo. Você está perdido, você não tem amor pelo próximo. Mas na cabeça dele falava o seguinte, mas eu guardo a lei, eu guardo a letra. Eu guardo a letra. Então, na cabeça do jovem era o seguinte, bom, eu guardo a letra, eu estou bem, beleza. Quando Jesus falou, vai, guarde meus mandamentos, ele falou, tranquilo, porque isso eu já faço. Mas o que, na verdade, Jesus estava falando ali para ele, claramente, era isso. Você não tem amor pelo próximo, você já está perdido. Bom, e como que eu e você ficamos diante disso, desse dilema? Como que hoje nós vivemos esse dilema? Você e eu devemos lutar contra os nossos pecados diariamente. Imagine, você chegando no céu, eu vou fazer aqui uma imaginação bem, tá? Uma coisa bem ilusória assim, para a gente entender. Imagina você chegando no céu, e dizendo assim para Deus, Deus, me cobre com a sua justiça, tá? Porque eu sou um pecador mesmo e agora é contigo. Eu sou pecadora, eu não deixei de ser pecadora e agora é contigo. Não, isso vai acontecer de forma nenhuma, isso não vai acontecer nunca. A Bíblia diz, vamos abrir lá em Provérbios 28, 13, Velho Testamento, vamos lá. Vamos aprender um pouco mais aqui de alguns versículos sobre esse tema. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Minha Bíblia diz o seguinte, ó. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, isso aqui, meus queridos, é uma luta diária. Diária. Isso acontece comigo, com você, com todos. Se não está acontecendo essa luta de você pecar e pedir perdão, você não está no processo da santificação. Porque isso aqui é uma luta diária. Agora, olha só. Nós vimos sobre a justificação, né? Lá no começo. A justificação é algo, pela fé, é algo que vem de fora, tá? Deus, Jesus Cristo, coloca em nós, nos justifica. Agora você, com certeza, se você não ouviu essa frase, um dia você vai ouvir. Você já ouviu algo assim, ó? Você já ouviu o seguinte, Jesus vai completar o incompleto que tem em mim? Você já ouviu isso? Ah, mas eu sou pecador mesmo, mas Jesus completa o incompleto que tem em mim. E quando eu chegar no céu, ele vai completar aquilo que eu não consegui aqui na terra. Com certeza você já deve ter ouvido isso. Na cabeça de alguns, o que é a salvação? Ah, eu vou fazendo aqui a minha parte, né? E depois Jesus completa a parte dele para me salvar. Tá? Muitas pessoas pensam assim hoje, muitas. Isso é um erro gravíssimo. Não é assim. Não acontece isso. Não existe isso. Ah, agora eu tenho a minha parte, a parte de Deus, Deus completa. Deus completa incompleto. Não. O que Jesus já fez por mim e por você? Jesus, justiça imputada, é aquela justiça que Jesus coloca sobre eu e você. Isso nos dá o passaporte de entrada no céu. Então, nenhuma obra minha, nem a sua vai te salvar e nem vai me salvar. A justiça é uma obra de Cristo em minha vida e de Cristo em sua vida. Amém por isso?
porque não depende de você nem de mim. Olha que maravilha, olha que mensagem de salvação você está ouvindo nessa noite. Tudo que eu fizer como boas obras, no sentido de salvação, não tem valor. Não tem valor. Eu não estou dizendo aqui que não é necessário fazer boas obras. Claro, é necessário sim, as boas obras são necessárias. Mas elas não têm nenhum significado e nenhum papel na sua salvação. Então não adianta você ser bonzinho, não adianta você guardar a lei, não adianta você guardar o sábado, você devolver o dízimo para ser salvo. Isso não vai acontecer. Por quê? A justiça, a salvação, é algo que vem de fora para dentro. É Jesus que te cobre com a justiça dele. É Jesus que me cobre com a justiça dele e me dá salvação. Amém por isso? Isso é uma boa nova de salvação. É algo que você e eu devemos entender. E na cabeça lá do jovem rico, a história diz que ele saiu triste. Porque, infelizmente, ele não aceitou essa justiça de Cristo. Ele achou que era apenas guardar os mandamentos, guardar a lei. A lei, sim, tem o seu papel, mas não na salvação, não na justificação. Bem, nós vamos ler agora, prosseguindo, Apocalipse, capítulo 22, último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, o verso 17. Vamos juntos? Apocalipse, capítulo 22, e o verso 17. Apocalipse 22, 17, a minha Bíblia diz assim, ó. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Gente, é só aceitar o convite. A própria Bíblia está falando, vem, recebe, aceita. Vamos ler aqui, Hebreus 12, 14. Volte um pouco a sua Bíblia aí, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, verso 14. A minha Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, então, até aqui, nós falamos sobre a justificação. A justificação é algo que Deus imputa em mim, imputa em você. Coloca sobre mim, coloca sobre você. A justiça é imputada. Salvação. Daqui para frente, nós vamos falar sobre a santificação. O que é santificação? A própria Bíblia aqui está dizendo, Hebreus está dizendo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tudo, então, a Bíblia, tudo que está na Bíblia, claro que é verdadeiro, né? Então, vamos criar aqui um passo a passo para nós entendermos aonde que eu quero chegar. Se não tiver santificação, não verá Deus, é o que a Bíblia está falando, não sou eu. Se você e eu não formos santificados, nós não veremos a Deus. Bem, tudo que refere à salvação, na primeira parte aqui que nós estudamos, tudo que se refere à salvação é apenas aceitar. Nós vimos aqui, receber o convite de Jesus, receber a graça, de graça tomai a água da vida. Nossa função é apenas aceitar esse convite. Mas agora a Bíblia vem me dizendo, e se eu não tiver santificação, eu não verei a Deus. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos entender isso? Bem, vocês sabiam que Enoque confessava a sua natureza pecaminosa? Ele confessava a sua natureza pecaminosa. Nossa mente limitada pensa assim,
Ah, mas Enoque foi um santo de Deus, não pecou. Será que não? Mas ele confessava a sua natureza pecaminosa. Só pelo simples fato dele ter nascido aqui em pecado, ele já era um pecador. Na verdade, a gente limita essa compreensão do que é pecado em atos. Mas isso não é verdade, segundo a Bíblia, que nós vimos que não é assim. É aquela ponta do iceberg, nós só vemos aquela pontinha de cima. Mas embaixo, o pecado está arraizado na nossa natureza. Não tem como. E Enoque, ele confessava a sua natureza pecaminosa. E santificação, o que a gente vai ver agora? Santificação é aquela batalha constante. É aquele dia a dia, aquela luta diária que você e eu enfrentamos. Então, de quem que é a perfeição? De Cristo. Não é minha, não é sua perfeição. De quem que é a justiça? De Cristo. Não é minha, não é sua justiça. Envolver-se com a justiça de Cristo, deixa Cristo nessa noite te envolver com a justiça dele. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a salvação é algo de fora, que nós não merecíamos, mas Jesus fez por nós, Jesus morreu por nós, derramou seu sangue para nos salvar. Quando nós entendemos isso, nós nos envolvemos na justiça de Cristo e com a perfeição dele. Não é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez em minha vida, pelo que Cristo fez a sua vida, morrendo para te salvar. Não é pela tua obra, não é pela minha obra. A salvação chega gratuita a você, é apenas, você só tem que aceitar. Você só tem que aceitar esse convite de Cristo. E é possível, sim, é possível ficar sem mancha no nosso caráter? Sim, é possível. Como? Como que a gente vai ficar sem mancha no nosso caráter? Quanto mais eu me apegar a Cristo, quanto mais eu ser semelhante a Jesus, quanto mais eu me achegar, me relacionar com Jesus, mais eu vou ser semelhante a Cristo. Esse é o processo da santificação. Essa luta diária até Cristo voltar. Quando eu me aproprio dessa justiça de Cristo, eu me envolvo na justiça dele, tudo está resolvido. Eu não tenho mancha de pecado. Eu não tenho que fazer boas obras para eu me salvar. Eu não tenho que ficar me martirizando. Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que apenas aceitar o convite de Cristo. E nessa noite, eu espero que você tenha entendido o que Cristo fez por você, o que Cristo fez por mim. Apenas aceite. Este é o convite de Cristo nessa noite, apenas aceite. Creia, sua oração é respondida. Sim, todas as vezes. Sua oração é sempre respondida. Ele nos ama, Ele me ama. E muitas vezes, Ele não responde do seu jeito, do meu jeito, exatamente pelo amor que Ele tem a nós. E enquanto nós não compreendermos essa verdade, nós vamos ficar lutando para sermos perfeitos, mas sermos perfeitos com as nossas próprias forças. Nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos. Creia, Jesus Cristo já fez tudo para te salvar. Tudo. Agora, qual é a nossa parte? A nossa parte é aceitar esse convite, aceitar essa salvação, aceitar a justiça de Cristo sobre mim e caminhar com Ele todos os dias até a glorificação, que vai ser a volta de Cristo Jesus a essa terra. Amém? Que você possa ser abençoado nessa noite, que o Espírito Santo esteja com você, que você possa aceitar esse sacrifício que foi feito em seu favor. E nessa noite, nós vamos encerrar cantando
o hino com todo entusiasmo, o hino de número 206. Seu sangue tem poder. Seu sangue tem poder. Cante, louve a Deus, porque foi através do sangue de Cristo que Ele trouxe salvação a mim e a você. Amém? Deus seja louvado. Pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás do seu sangue o poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício, que foi pelo teu sangue derramado na cruz para me salvar e para salvar a todos que estão aqui comigo. Que cada ouvinte, nessa noite, cada irmão, cada pessoa que entrar em contato com a sua santa palavra, possa aceitar, abrir o coração, aceitar esse convite, beber da água da vida, ir ao Senhor, para que o Senhor nos perdoe. Ao confessarmos nossos pecados, que o Senhor possa nos perdoar. Temos a certeza, segundo a Bíblia, que o Senhor é capaz de nos perdoar. Muito obrigada. Obrigada porque nos ama incondicionalmente. E obrigada também, Senhor, porque um dia o Senhor vai nos tirar aqui deste mundo e nos levar para morarmos contigo nas mansões eternas. Que possamos estar preparados, Senhor, para esse grande dia, aguardando, apressando a sua volta, falando às pessoas que ainda não te conhecem, pregando a tua palavra. Seja conosco,
Ouve, Senhor, nossa oração. Também nos lembramos nessa oração de pessoas que estão doentes, estão precisando de uma cura, que o Senhor possa estar ao lado delas, curando, restabelecendo a saúde. Também dos que estão sem emprego, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para a sua honra e glória. E queremos, Pai, todos os dias da nossa vida, estarmos mais perto de Jesus, para assim sermos mais semelhantes a Ti. Nos dê uma boa noite, nos dê a Tua companhia, são bênçãos e favores que Te pedimos, já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.